Olá! Como prometido, então, no último vídeo que eu postei aqui, hoje eu quero falar com vocês sobre os 3 livros que mudaram a minha vida. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. No começo dessa minha trajetória, de autoconhecimento, de se autoconhecer, eu tive a ajuda de 3 autores sensacionais e era isso que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje. O primeiro livro que eu queria compartilhar com vocês é esse daqui, ó, O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Esse livro é um livro pelo qual eu tenho muito carinho, porque ele me ajudou muito em momentos muito difíceis da minha história. Eu já tinha lido ele a primeira vez quando eu era adolescente, lá pelos meus 18, 19 anos, foi a primeira vez que eu tive contato com esse livro, e eu voltei a reler ele em 2020, no finalzinho de 2019, virando para 2020, entre novembro e dezembro aí. Isso me ajudou muito a sair de um buraco muito grande que eu tinha me enfiado lá em 2019. Então, por isso que eu queria falar sobre ele. E esse livro, ele foi escrito pelo Eckhart, né? E logo nos primeiros capítulos, ele conta de onde que o livro surgiu, né? Como que a história da vida dele para escrever esse livro começou. Então, ele conta a história do despertar dele, né? Como que aconteceu esse despertar. E aí eu não quero dar nenhum spoiler para vocês, mas eu vou contar por cima mais ou menos o que ele descreve nos primeiros capítulos do livro, né? Que ele fala que ele vivia na Inglaterra com os pais dele, ele devia ter em torno de 28, 29 anos, e ele estava passando por um momento muito difícil da vida dele. Ele tinha convivido até essa idade com uma depressão muito profunda. Ele fala, inclusive, que desde criança, né, ele tem memórias de ter passado pela cabeça dele de tirar a própria vida. E aí, por causa disso, né, por causa de todo esse sofrimento, quando ele tinha 29 anos, numa noite no quarto dele, a seguinte pergunta veio à mente dele, né? Eu não aguento mais conviver comigo mesmo. E aí, quando essa pergunta veio, ele de repente teve uma sensação de, pera, se eu não aguento mais conviver comigo mesmo, então existem 2 de mim? Quem é esse outro? E aí isso foi o grande estalo para o processo de iluminação dele, né? Ele fala que depois disso ele entrou como que numa espiral muito grande e de repente foi como se ele tivesse sido levado para um lugar e tido uma sensação de não resista, né? Se deixe levar. E aí quando ele acordou, a morte do ego dele tinha acontecido, né? O ego dele tinha morrido e ele tinha iluminado. Eu acredito que quando processos como esse acontecem nesta vida, é porque essa pessoa já vem de um processo de outras vidas para que isso aconteça assim de forma aparentemente simples, né? Não é simples, porque ele conta depois que depois desse evento, né, de iluminação, ele passou 2 anos praticamente morando em bancos de praça, porque ele sentia que ele não precisava de mais nada. Então, não é assim tão simples. Então, o livro todo ele é escrito na forma de perguntas e respostas, perguntas que ele recebeu quando ele começou a dar palestras para falar sobre o poder do agora, né? O poder que traz da gente estar centrado no agora. E aí, no decorrer do livro, ele explica sobre a ilusão que é a gente viver sempre no passado ou no futuro. E que, na verdade, quando a gente está
nesses dois lugares, né, a gente não está em lugar nenhum, porque o único lugar onde a vida acontece é no agora. E ele explica tudo isso de uma forma muito simples para mim. Então é um livro muito gostoso de ler, é um livro que abre a nossa cabeça para um monte de coisa e ele tem alguns exercícios que ele sugere no decorrer do livro, momentos em que ele sugere que a gente só fique com a informação que foi tratada ali naquele capítulo, né, para que a gente consiga integrar melhor as informações do livro. Então, é por isso que eu recomendo muito esse livro aqui, O Poder do Agora. É um livro para ser lido muitas vezes. Ele ficou muito famoso depois de ter sido divulgado pela Oprah. Então, aí ele realmente decolou, né? Mas isso já faz muito tempo, foi lá por, sei lá, 1900 e alguma coisa, e enfim, é isso. Esse é um livro que eu indico muito. O outro livro que eu queria compartilhar com vocês é esse daqui, é um livro mais complexo, Um Curso em Milagres. Esse livro ele é maravilhoso, ele teoricamente foi escrito por Jesus, né? A Ellen foi a pessoa que psicografou, mas ele também tem uma história muito legal, porque a Ellen, ela era uma professora, né? Numa universidade dos Estados Unidos, e ela tinha muito problema com o colega de trabalho dela. Os dois não se suportavam, e aí isso gerava um estresse muito grande no ambiente de trabalho. Até que um dia ela se encheu, né, dessa relação que era muito conflituosa e ela foi até a sala dele e ela falou, olha, tem que ter um outro jeito da gente se relacionar, porque do jeito que tá, não dá, do jeito que tá eu não consigo mais continuar, eu gosto muito do meu trabalho, mas do jeito que tá realmente fica muito difícil. E aí, a partir daí, ela começou a receber mensagens a respeito deste livro, né, de Um Curso em Milagres, e uma orientação de que ela devia escrever um livro sobre isso. Então, essa é a história por trás do livro, né? Eu acho que, se eu não me engano, essa história também é contada no livro em algum lugar, não tenho certeza disso, talvez na minha edição, talvez não em outras. Mas o livro inteiro é muito legal, ele é dividido em duas partes, né? Uma parte teórica e uma parte de exercícios. E na parte de exercícios, são 365 exercícios para serem feitos um em cada dia do ano. E aí, isso é muito legal, porque a mensagem toda do livro, ela é uma só. Mas essas lições, elas conversam com a gente de formas diferentes para que a gente consiga entender os significados, né, por trás das palavras. Elas apontam para uma direção, apontam para um lugar na nossa mente. E eu tenho feito as lições do livro pelo segundo ano consecutivo e isso mudou completamente a forma como eu me relaciono com o mundo, como eu enxergo o mundo e me trouxe muita, muita, muita paz. Mas esse livro aqui, ele é um livro mais denso, ele é um livro mais complexo, então, às vezes, talvez no começo a gente pode sentir um pouco de dificuldade de entender, né, o que ele quer dizer com as lições, ou mesmo na parte teórica. Então, esse é um livro que eu estudo junto com um grupo, e que é formado através da Escola da Liberdade, Marcela Leal. Procura o canal dela aí no YouTube, é facinho de achar. Ela tem muito conteúdo a respeito deste livro, sempre baseado neste livro, e é uma pessoa a quem eu sou muito, muito grata. Então, enfim, este é o segundo livro que eu queria indicar para vocês. E aí, o terceiro é esse daqui, ó, do Joe Dispenza, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. E antes de falar desse livro, eu queria fazer uma diferenciação, né, entre esses dois primeiros que eu mostrei para vocês e esse daqui. Estes dois primeiros livros, eles me ajudam muito a fazer uma coisa que eu acho que é essencial
quando a gente começa nesse caminho de autoconhecimento, nesse caminho de espiritualidade, eles me ajudam a me conectar com a minha essência. Não importa o que eu esteja fazendo, não importa como esteja a minha situação de vida, né? Não importa o que esteja acontecendo no meu cenário, estes 2 primeiros livros, eles me ensinam a isso, eles me ensinam a me conectar com a minha essência e deixar ser guiada por esse caminho, através dela. E eu acho que isso é primordial, isso é a primeira coisa que a gente tem que buscar. E dito isso, esse terceiro livro, né, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, ele me ajuda no sentido de que uma coisa é a gente se deixar, tomar a decisão, né, de se deixar ser guiado pela nossa essência, de entrar em contato com a nossa verdadeira natureza, né, isso é o principal, mas muitas vezes eu me sinto puxada pelos meus hábitos, eu me sinto... Existe uma atração muito forte dentro daquilo que a gente conhece, né? Dentro da nossa persona, dentro das nossas crenças, dentro dos nossos hábitos mesmo. E esse livro, ele tem me ajudado muito a desconstruir estes hábitos. Vejam, a nossa essência, ela já é perfeita, né? Então não há nada que ser mudado com relação a isso. Então esse livro, ele é muito mais aplicável a quem a gente não é, né? Então se você já sabe, se você já conhece quem você é de verdade e consegue se conectar com esta essência, esse livro se tornaria dispensável. Mas como a gente ainda vive aqui numa terceira dimensão, né? Como eu não tô iluminada, como existem muitos hábitos que ainda me atrapalham neste caminho de reconexão, esse livro ele me ajuda muito na desconstrução destes hábitos que fazem com que eu caia sempre nos mesmos padrões e deixe de olhar para quem eu sou verdadeiramente. Então, vocês já devem ter escutado uma frase famosa do Einstein que fala: loucura é a gente esperar resultados diferentes quando a gente continua fazendo sempre as mesmas coisas, né? Então, é nesse sentido que esse livro me ajuda. E é isso que o Joe Dispenza explica durante os primeiros capítulos do livro, antes de entrar na parte prática, né, que é a segunda parte, onde ele fala aí das meditações que ajudam a gente a trabalhar com o nosso subconsciente, né? A gente não trabalha a nível consciente. Esta é a grande sacada para mim deste livro. Outra coisa muito legal deste livro é que ele explica tudo o que é muito metafísico nos outros primeiros 2 livros de uma forma ou numa linguagem científica, né? Então ele explica o que acontece no nosso corpo, o que acontece no nosso cérebro quando a gente está se deixando levar pelos nossos hábitos, né? Ele fala que quando a gente se deixa levar pelos nossos hábitos, o nosso corpo está guiando a nossa vida, ao invés da gente guiar a nossa vida através da nossa mente, né? E ele explica como reverter esse processo através de meditações, para a gente deixar a nossa mente mais permeável, né? Para que a gente consiga fazer essas mudanças. E é muito interessante porque eu tenho feito essas meditações desde junho desse ano, agora a gente está em setembro, e as mudanças, elas são muito claras, as mudanças no nosso comportamento, porque quando a gente fala em mudança de vida, a gente tem que mudar primeiro quem a gente é. A partir da mudança de quem a gente é, a gente começa a atuar no mundo de uma forma diferente e as mudanças que vão chegar como resposta, elas são inevitáveis, né? Então não adianta, como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, as mudanças elas não acontecem de fora para dentro, mas de dentro para fora. A gente até consegue mudar algumas coisas de fora para dentro, algumas coisas no mundo, mas não são mudanças que vão ser duradouras. E essa mudança de dentro para fora
né, da nossa mente, da mudança da nossa mente, da mudança dos nossos hábitos, da mudança de quem a gente decide ser no mundo, somado com essa decisão, né, de sempre que você cair num padrão, você olhar para isso e se perguntar, opa, quem é que está agindo esse padrão neste momento? É o meu verdadeiro ser ou é o meu ser condicionado pelas minhas crenças, pelos meus padrões? Eu acho que isso os dois somados ajudam muito, tem me ajudado muito, pelo menos, a seguir firme nesse caminho, a seguir implementando as mudanças que eu quero promover na minha vida, né, para viver uma vida mais em paz, para viver uma vida mais conectada com os meus amores, né, com as pessoas com quem eu me relaciono, com quem eu convivo. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Só mais uma coisinha que eu queria dizer a respeito do Poder do Agora. Existe uma continuação desse livro, que é o livro A Nova Terra, Uma Nova Terra, eu acho que é o título em português, que também é um livro muito legal, também fala de coisas muito bacanas nesse sentido e também me ajudaram muito. Então, era isso que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês experimentem ler esses livros e ver aí o que acontece, né? Se isso impacta de alguma forma a vida de vocês. Se for esse o caso, deixa aqui nos comentários, eu vou adorar saber, tá bom? Muito obrigada novamente por essa oportunidade. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir e até um próximo vídeo.